Uma boa noite para todos assim como eu são aficionados por causas de interior. Recebi esse aqui me sentindo a obrigação de contar para vocês, depois de ser quase intimada pelo relatante. Senta aí para ouvir então, e vê se não esquece de deixar o like no canal e conferir a sua inscrição também. Comenta se puder, dá um hype, se movimenta aí. A gente traz conteúdo todo dia. Bora pro caos? Olá, moça dos relatos. Essa história aconteceu para mais de 40 anos, lá na Serra do Sabão, onde, como muito lugar por aí, ainda a vida é tranquila, mas que tem suas peculiaridades que até Deus duvida. É para lembrar que nesse mundo tem mais coisa do que os olhos podem ver. Lá pros lados dessa serra que é de onde eu vim, acontece muitos desses causos que vocês contam por aqui. Naquela época eu era bem mais moço, mas admito que desde aquela época eu já adorava comparecer em velórios. A gente que é da roça faz isso porque não é como aqui na cidade não. Velório por lá era quase um acontecimento social. Tinha café, broa de milho, muita fofoca e, claro, umas histórias de arrepiar os cabelos, principalmente quando varava a noite. Pois bem, morreu ninguém menos que um dos homens mais notáveis da nossa cidade, o seu Joaquim da Venda. Homem de boa índole e querido por todo mundo, mas dizia o povo que ele tinha umas manias bem esquisitas. Falavam que ele andava sozinho no quintal de sua casa, olhando para os cantos e rindo. Que às vezes passava debaixo de uma figueira com uma rápida rezinha, pedindo licença para alguém que ninguém via, só ele. E não era só isso. Certa vez um cachorro adentrou a venda dele para esconder-se da chuva e seu Joaquim resolveu adotar o bicho. Mas numa noite os vizinhos falaram que o bicho latiu tanto que acabou amanhecendo morto. Falaram que foi do coração, coitado. Coisa esquisita. Cheguei no velório já quase no final da tarde. O sol já tinha ido embora, mas ainda iluminava a capela que ficava no topo do morro. O povo já estava reunido na varanda, uns em roda conversando, outros comendo a broa feita pela Dona Maria, que era primo de segundo grau do falecido. Entrei para dar aquela última olhada no caixão. Fiz o sinal da cruz e murmurei um Deus o tenha. Ali do lado do corpo estava o velho vigário, meio que cochilando em pé, e também as velhinhas do terço das 6 com o rosário na mão. Tudo parecia normal como de costume, até que o Zé do armazém, tido como concorrente de seu Joaquim, me puxou pelo braço. Rapaz, você precisa escutar uma coisa, mas só lá fora. Aqui não, a alma do Joaquim tá rondando. Confesso que nessa hora me deu até um friozinho na espinha, mas eu segui o homem. Já lá na varanda ele me disse que a morte de seu Joaquim não tinha sido tão natural quanto parecia. Daí ele contou uma história mais estranha ainda. O Joaquim mexia com coisa que não devia, Laô. O Zé contava isso olhando para os lados para se certificar de que ninguém ouvia. Aquele homem tinha um pacto com alguma coisa, mas nunca falou disso para ninguém. Só que semana passada ele chamou o Cirilo para ajudar a tirar um baú enterrado no quintal dele. Cirilo foi, como ele vai para todo mundo quando chama, achando que ia lá para ajudar, fazer uma coisa boa. Mas rapaz, parece que não era isso não. Ele contou pra mim que o tal baú era pequeno, mas pesado que só cê vendo. Quando abriram lá tinha umas velharias que ele não conseguiu explicar. Tinha uns ossos, umas velas queimadas pela metade e um pedaço de pano vermelho, tudo escrito com letra solta. Cirilo acha que aquilo é latim, mas não tem certeza porque o pobre nem sabe ler. Mas ele disse também que tinha um crucifixo preto preso num topo. Falou que a cruz não se formava pra cima, muito menos no meio, era mais pra baixo. Como se tivesse de cabeça para baixo, sabe como? Cirilo me contou aquilo arrepiado, falou que nunca viu nada daquilo da vida e que estava contando que se caso acontecesse algo com ele eu saberia, mas que Joaquim tinha pedido que ele não falasse daquilo para ninguém. Joaquim pegou tudo aquilo e balbuciou umas coisas, depois mandou Cirilo nunca mais tocar naquele assunto, nem com ele e nem com outra pessoa. 3 dias depois, olha aí, pior você não sabe. O Cirilo também sumiu, ninguém vê o moleque desde hoje cedo. Confesso que ali eu já não sabia se ria ou se saía correndo, mas o caos não acabou por aí não. A noite caiu e o velório seguia seu ritmo. Umas pessoas iam embora enquanto outras chegavam. Já era perto da meia-noite quando a luz de dentro da capela começou a piscar. Nessa hora eu pensei, isso é coisa de instalação elétrica velha, não é possível. Mas aí a dona Cleusa, que estava rezando o terço, levantou de um salto e gritou. Não, é o Joaquim, ele não quer ficar aqui. Eu vejo! O povo entrou em pânico. Uns saíram correndo, outros começaram a rezar ainda mais alto.
Eu, que não sou bobo nem nada, deixei a capela antes de ver o morto. Foi quando ouvi um barulho de algo caindo no chão atrás de mim. Quando eu virei, vi que o crucifixo que ficava na parede da capela estava no chão, quebrado. Isso não é bom sinal, falou o padre, que agora estava bem acordado. Ele então mandou que todos se reunissem para uma oração coletiva, mas antes que pudesse terminar, o véu do caixão do defunto começou a se levantar sozinho. Não tinha vento dentro da capela. Mesmo assim, o véu se levantava em pleno velório. A sensação era que aquilo ia subir até o teto e depois Joaquim ia se levantar. Eu juro pra você, eu mesmo vi isso que tô te contando. Mas foi nessa hora que o mais estranho da noite aconteceu. O Zé me vira pro caixão e pergunta como se fosse a coisa mais normal desse mundo. Ei, Joaquim, é você mesmo? Se for, fala com a gente. Nessa hora o véu voltou pro caixão, tampando o corpo do defunto. Quem teve coragem de ficar lá dentro e ver tudo isso que eu tô falando, teve de tampar o nariz, porque o cheiro que entrou na capela era como se o morto tivesse ali há mais de 10 dias. Ficou tudo tão pesado dentro da igreja que o padre mandou que saíssemos. Ficou só ele e o Joaquim lá dentro. De fora dava para ouvir as rezas fortes do padre, pedindo que o que quer que fosse aquilo deixasse Joaquim descansar em paz. Aí as velas apagou de vez, deixando o padre num completo escuro. Foi uma confusão geral. Tinha gente correndo morro abaixo, dizendo que nunca mais voltaria ali. Eu mesmo saí apressado, mas quando estávamos lá fora, o Zé ainda teve coragem de falar algo pra mim. Acho que isso aí é um recado pra gente devolver o que estava naquele baú. Eu não entendi o que Zé estava falando, mas quando eu perguntei o que era, ele desconversou. Depois desse dia, ele desapareceu que nem o Cirilo por uns dias. Quando reapareceu, não quis tocar naquele assunto comigo. Eu desconfio que o Cirilo e ele pegaram alguma coisa do velho Joaquim. Para ele ter tanta certeza que ele estava ali, eu desconfio que ele e Cirilo aprontaram alguma com o velho Joaquim. Lá na cidade ainda tem gente que jura de pé junto ter visto uma sombra alta e magra perto da árvore da casa dele, como se ele estivesse cuidando do lugar. Se é verdade ou não, isso eu já não sei. Eu só vi o que vi, que foi o véu suspendendo e a luz apagando. Mas uma coisa é certa, seu Joaquim deve ter visto o que eu acho que aqueles dois fizeram. Quanto a mim, bom, depois dessa eu já não duvido de mais nada.